Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. João Fernandes. Há muitos anos. O sino de São Francisco de Paula bateu 2 horas. Desde pouco mais de meia-noite deixou este rapaz, João Fernandes, o botequim da Rua do Hospício, onde lhe deram chá com torradas, e um charuto, por 5 tostões. João Fernandes desceu pela Rua do Ouvidor, na esquina da dos Ourives viu uma patrulha. Na da quitanda deu com 2 caixeiros que conversavam antes de ir cada um para o seu armazém. Não os conhecia, mas presumiu que fossem tais, e acertou, eram ambos moços, quase imberbes. Falavam de amores. A Rosinha não tem razão, dizia um, eu conheço muito bem o Miranda. Estás enganado, o Miranda é uma besta. João Fernandes foi até a Rua 1º de Março, desandou, os 2 caixeiros despediam-se, um seguiu para a Rua de São Bento, outro para a de São José. Vão dormir. Suspirou ele. Iam rareando os encontros. A patrulha caminhava até o Largo de São Francisco de Paula. No largo passaram 2 vultos, ao longe. 3 tílbures, parados junto à escola politécnica, aguardavam fregueses. João Fernandes, que vinha poupando o charuto, não pôde mais, não tendo fósforos, endireitou para um dos tílbures. Vamos, patrão, disse o cocheiro, para onde é? Não é serviço, não, você tem fósforos. O cocheiro esfriou e respondeu calado, metendo a mão no bolso para tirar a caixa de fósforos, mas tão vagarosamente o fez que João Fernandes a tempo se lembrou de lhe cercear o favor, bastava permitir que acendesse o charuto na lanterna. Assim fez, e despediu-se agradecendo. Um fósforo sempre vale alguma coisa, disse-lhe sentenciosamente. O cocheiro resmungou um dito feio, tornou a embrulhar-se em si mesmo, e estirou-se na almofada. Era uma fria noite de junho. Tinha chovido de dia, mas agora não havia a menor nuvem no céu. Todas as estrelas rutilavam. Ventava um pouco, frio, mas brando. Que não haja inverno para namorados, é natural, mas ainda assim era preciso que João Fernandes fosse namorado, e não o era. Não são amores que o levam rua abaixo, rua acima, a ouvir o sino de São Francisco de Paula, a encontrar patrulhas, a acender o charuto na lanterna dos carros. Também não é poesia. Na cabeça deste pobre diabo de 26 anos não há de imaginação alguma que forceje por falar em verso ou prosa. Filosofia, menos. Certo, a roupa que o veste é descuidada, como os cabelos e a barba, mas não é por filosofia que os traz assim. Convém firmar bem um ponto, a nota de 5 tostões que lhe deu pelo chá e pelo charuto foi a última que trazia. Não possuía agora nada mais, salvo uns 2 vinténs, perdidos no bolso do colete. Vede a triste carteira velha que ele tirou agora, à luz do lampião, para ver se acha algum papel, naturalmente, ou outra coisa, está cheia de nada. Um lápis sem ponta, uma carta, um anúncio do Jornal do Comércio, em que se diz precisar alguém de um homem para a cobrança. O anúncio era da véspera. Quando João Fernandes foi ter com o anunciante, era mais de meio-dia, achou o lugar ocupado. Sim, não tem emprego. Para entender o resto, não vades crer que perdeu a chave da casa. Não a perdeu, não a possui. A chave está com o proprietário do cômodo que lhe ocupou durante alguns meses, não tendo pago mais de 2, pelo que foi obrigado a despejá-lo antes de ontem.
A noite passada achou meio de dormir em casa de um conhecido, a pretexto de ser tarde e estar com sono. Qualquer coisa servia, disse ele, uma esteira, uma rede, um canto, sem lençol, mas teve boa cama e almoço. Esta noite não achou nada. A boa fada das camas fortuitas e dos amigos encontradiços andaria tresnoitada e dormia também. Quando lhe acontecia alguma destas, não era a primeira, João Fernandes só tinha 2 ou 3 mil réis, ia a alguma hospedaria e alugava um quarto pela noite, desta vez havia de contentar-se com a rua. Não era a primeira noite que passava ao relento, trazia o corpo e a alma curtidos de vigílias forçadas. As estrelas, ainda mais lindas que indiferentes, já o conheciam de longa data. A cidade estava deserta, o silêncio agravava a solidão. 3 horas. Murmurou João Fernandes no rocio, voltando dos lados da Rua dos Inválidos. Agora amanhece tarde como o diabo. Abotoou o paletó, e toca imaginar. Era preciso empregar-se, e bem, para se não expor a não ter onde encostar a cabeça. Em que lugar dormiria no dia seguinte? Teve ideias petroleiras. Do petróleo ao incêndio é um passo. Oh! Se houvesse um incêndio naquele momento, ele correria ao lugar, e a gente, o alvoroço, a polícia e os bombeiros, todo o espetáculo faria correr o tempo depressa. Sim, podia muito bem arder uma casa velha, sem morrer ninguém, poucos trastes, e no seguro. Não era só distração, era também repouso. Haveria um pretexto para sentar-se em alguma soleira de porta. Agora, se o fizesse, as patrulhas poderiam desconfiar, ou recolhê-lo como vagabundo. A razão que o levava a andar sempre, sempre era fazer crer, se alguém o visse, que ia para casa. Às vezes, não podia continuar, e parava a uma esquina, a uma parede, ouvindo passos, patrulha ou não, recomeçava a marcha. Passou um carro por ele, aberto, 2 rapazes e 2 mulheres dentro, cantando uma reminiscência de Offenbach. João Fernandes suspirou, uns tinham carro, outros nem cama. A sociedade é madrasta, rugiu ele. A vista dos teatros azedou-lhe mais o espírito. Passará por eles, horas antes, vira-os cheios e iluminados, gente que se divertia, mulheres no saguão, sedas, flores, luvas, homens com relógio no colete e charuto na boca. E toda essa gente dormia agora, sonhando com a peça ou com os seus amores. João Fernandes pensou em fazer-se ator, não teria talento, nem era preciso muito para dizer o que estivesse no papel. Uma vez que o papel fosse bom, engraçado, ele faria rir. Ninguém faz rir com papéis tristes. A vida de artista era independente, bastava agradar ao público. E recordava as peças vistas, os atores conhecidos, as grandes barrigadas de riso que tivera. Também podia escrever uma comédia. Chegou a imaginar um enredo, sem advertir que eram reminiscências de várias outras composições. Os varredores das ruas começaram a dificultar o trânsito com a poeira. João Fernandes entrou a desvairar ainda mais os passos. Foi assim que chegou à Praia da Glória, onde gastou alguns minutos vendo e ouvindo o mar que batia na praia com força. Tornou abaixo, ouviu o ganir de um cão, ao longe. Na rua alguns dormiam, outros fugiam, outros latiam, quando ele passava. Invejou os cães que dormiam, foi ao ponto de invejar os burros dos tílbures parados, que provavelmente dormiam também. No centro da cidade a solidão era ainda a mesma. Um ou outro vulto começava a aparecer, mais raro. Os ratos ainda atropelavam o noctâmbulo, correndo de um lado para outro da rua, dando ideia de uma vasta população subterrânea de roedores,
que substituíam os homens para não parar o trabalho universal. João Fernandes perguntava a si mesmo por que não imitaria os ratos, tinha febre, era um princípio de delírio. 1, 2, 3, 4, contou ele, parado no Largo da Carioca. Eram as badaladas do sino de São Francisco. Pareceu-lhe ter contado mal, pelo tempo deviam ser 5 horas. Mas era assim mesmo, disse afinal, as horas noturnas e solitárias são muito mais compridas que as outras. Um charuto naquela ocasião seria um grande benefício, um simples cigarro podia enganar a boca, os 2 vinténs restantes bastavam-lhe para comprar um muito ordinário, mas onde? A noite foi inclinando o rosário das horas para a manhã, sua companheira. João Fernandes ouviu as de um relógio, quando passava pela Rua dos Ourives, eram 5, depois outro relógio deu as mesmas 5, adiante, outro, mais longe, outro. 1, 2, 3, 4, 5, dizia ainda outro relógio. João Fernandes correu ao botequim onde tomara chá. Alcançou um café e a promessa de um almoço, que pagaria à tarde ou no dia seguinte. Conseguiu um cigarro. O entregador do Jornal do Comércio trouxe a folha, ele foi o primeiro a abri-la e lê-la. Chegavam empregados dos arsenais, viajantes da estrada de ferro, simples vizinhos que acordavam cedo, e porventura algum vadio sem casa. O rumor trazia a João Fernandes a sensação da vida, gentes, falas, carroças, aí recomeçava a cidade e a faina. O dia vinha andando, rápido, cada vez mais rápido, até que tudo ficou claro, o botequim apagou o gás. João Fernandes acabou de ler o jornal à luz do dia. Espreguiçou-se, sacudiu a morrinha, despediu-se. Até logo. Enfiou pela rua abaixo, com os olhos no futuro cor-de-rosa, a certeza do almoço. Não se lembrará de procurar algum anúncio no jornal, viu, porém, a notícia de que o ministério ia ser interpelado nesse dia. Uma interpelação ao ministério. Almoçaria às 10 horas, às 11 estaria na galeria da Câmara. Aí tinha com que suprir o jantar. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.